Então, pessoal, vamos começar a parte 4 da nossa aula de Big Data e vamos ver agora os principais aspectos, tá, do Big Data que podem ser definidos por 5 Vs. Tá? E o primeiro V, né, de cara, é o volume de dados. Né? Ou seja, quando a gente fala em soluções de Big Data, a gente está falando de um volume expressivo de dados. Tá? Estamos falando que hoje em dia nós já temos, né, empresas que trabalham aí não apenas com nível de terabytes e petabytes, tá? Mas chegando a exabytes e zettabytes também. Ou seja, é um volume realmente absurdo, um volume gigantesco de dados, tá? E essa é uma das características fundamentais, tá, de projetos de Big Data. Tá? O próximo V seria o V da variedade, que, como nós vimos, né, a variedade de tipos de dados, né, que nós temos, podemos usar vídeos, podemos usar imagens, podemos usar áudio, podemos usar informações armazenadas em bancos de dados, em planilhas eletrônicas, arquivos textos, PDFs, documentos diversos, documentos escaneados, enfim. Há um conjunto gigantesco também de. Não é gigantesco, né? Vamos lá. Mas é assim, uma grande variedade, né? Uma variedade assim, bastante significativa, né? Você tem dados que são coletados por sensores, você tem dados de GPS, né, de geolocalização, você tem dados que vêm de catracas, de centrais de ar-condicionado, de geladeiras, enfim. Realmente é uma variedade muito grande, né? Uma outra característica, né, no projeto de BI, você pode até ter grandes volumes, mas essa variedade, né, de dados e fontes de dados não é uma característica que os projetos de BI eles possuam. Tá? Bom, a questão da veracidade, né, ela aborda ou está intimamente vinculada à questão de qualidade dos dados, né? Porque os dados eles precisam ser confiáveis. Tá? Então esse é um dos aspectos fundamentais e que precisam ser resguardados, né, em projetos de Big Data. Tá? Bom, além disso, é importante que o valor que é proporcionado por esses dados, né, ou seja, os benefícios, né, que a solução de Big Data vai trazer para a empresa, né, ela precisa ter relevância para o negócio. Né? E é importante que cada instituição ela cheque, né, se realmente esses benefícios, tá, vão compensar o alto investimento em soluções específicas de Big Data, né, na implantação dessas soluções. Tá? Importante que a empresa também esteja madura o suficiente, né, para poder desenvolver projetos desse tipo. Tá? Bom, por fim, fechando, né, esses 5 Vs, nós temos um aspecto que ele é fundamental porque estamos falando de altos volumes, né, com uma variedade gigantesca de tipos de dados, de fontes de dados, tá? E isso tudo precisa também de uma alta velocidade, né? E por isso você precisa ter soluções que são desenvolvidas especificamente para poder tratar esse volume e essa variedade de dados, tá, num tempo que seja adequado. Tá? E eu diria que esse talvez seja o principal diferencial entre uma solução de BI e de Big Data.
porque quando a gente fala, né, de velocidade num projeto de BI, tá, a gente tem um tempo de latência que, em geral, costuma ser de D-1, tá? Ou seja, ele é diário e você fecha, né, a carga e processamento da tua informação, ou seja, o resultado que você visualiza num determinado dia corresponde ao fechamento dos dados do dia anterior, tá? Então, isso é o mais tradicional em termos de projeto BI. Você pode até, eventualmente, tá, ter latências menores, né, de algumas horas ou de alguns minutos, tá? Mas o normal é D-1, é o corte, né, de um projeto de BI. Tá? Já nos projetos de Big Data, tá, a gente chega a ter resultados muito próximos de tempo real. Tá? Isso porque existem alguns negócios que o tempo é crítico, né? Negócios, por exemplo, para detecção de fraude, liberação de pagamentos, análise de dados médicos, tá? Algumas dessas coisas são realmente, o tempo é um fator crítico, né? E às vezes 1 minuto pode significar uma quantidade demasiada de tempo, né? Então, assim, para concluir, né, um resumo seria expresso aqui por essa imagem, né? Ou seja, o volume envolvendo um volume gigantesco de dados, né? Os dados podem ser de qualquer tipo, né? A variedade, tá? A veracidade indica que os dados devem ser confiáveis, o valor, né, indica que os dados precisam ser relevantes, né, para o teu negócio, tá? E a velocidade indica que deve ser possível efetuar a coleta e o processamento, na verdade, né, de uma quantidade de dados em uma fração de minutos de tempo. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Vamos concluir, então, esse vídeo por agora. Muito obrigado aí para você que assistiu esse vídeo.